Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Quarta-feira de cinzas, dia 6 de março de 2019, o Virando o Jogo ao vivo aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET e no Facebook para o mundo, no facebook.com/RDC TV Digital. Tem também o nosso YouTube, é só você acessar RDC TV que você vai poder acompanhar a nossa programação RDC TV Digital também no YouTube e você acompanha o programa desta quarta-feira. Para participar, pode mandar recado no Facebook ou então no nosso WhatsApp. O WhatsApp que vai aparecer na sua tela, o 519-9815-9990. Repetindo, para você anotar que não é de Porto Alegre, bota o 51-99815-9990. Dia importante para a dupla Grenal, porque é dia de estreia da Copa Libertadores da América e por isso estamos aqui com o Virando o Jogo ao vivo para falar sobre a estreia do Inter, a estreia do Grêmio. O Colorado foi ao Chile para encarar o Palestino e o Grêmio foi à Argentina, aqui mais próximo em Rosário, para encarar o Rosário Central. No programa desta quarta-feira, Guilherme Passos, tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Muito obrigado, Diogo, por mais um convite. Quarta-feira de cinzas, pós-ressaca de carnaval para alguns. 7ª vez que você está no programa. 7ª vez esse ano. Estamos na agendinha aqui. 7ª vez que você está no programa. Luciano Coimbra, tudo bem? Tudo bem, de Diogo. Volta ao programa? De volta, depois das férias do programa aqui, Isso. né? E a gente aparece de novo. Maravilha. 17 vezes. 17 vezes. E Bruno Flores, incontáveis vezes aqui no Virando o Jogo da RDC TV. Tudo Mas bem? sempre um prazer, viu, Diogo? É? Mesmo com incontáveis vezes, sempre Não, um prazer. incontáveis é bom, é positivo. Claro, sempre. Então tá bom. Um programa que... Vamos falar muito sobre a estreia da dupla Grenal. Ontem os brasileiros já estrearam. Alguns com um resultado muito positivo, para mim, o do Flamengo, pela circunstância da partida. E um resultado muito ruim para o Atlético Paranaense, também pelas circunstâncias da partida e pelo adversário. Mas, para a gente começar o programa, vamos falar sobre a estreia do Grêmio e do Internacional. João Batista Filho, o JB, traz para a gente um compilado da estreia da dupla Grenal. Inter e Grêmio começando hoje a caminhada em busca do título continental. A principal competição do ano vai começar para a dupla Grenal. Por coincidência, ambos no mesmo dia e ambos fora de casa. O Grêmio está na Argentina, enfrentará o Rosário Central, time de tradição, mas que vem em péssimo momento. Briga na parte de baixo da tabela e recentemente demitiu o técnico Edgardo Bauza. Bauza, que inclusive saiu dizendo que os dirigentes do Rosário não sabem nada de futebol. Toda a tradição do Rosário, a gente sabe que é uma outra competição. A Libertadores mexe com o torcedor, com a equipe. Independente das mudanças, eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil e é isso que a gente tem colocado na nossa cabeça. A gente sabe que jogar lá não é jogo fácil. No Inter, o adversário é o Palestino, do Chile. Um rival não muito conhecido, mas que é campeão, por exemplo, da Copa do Chile, e que tem uma história com o Colorado. Para quem não sabe, foram eles que em 1977 tiraram Dom Elias Figueroa do estádio Beira-Rio. Renato tem a volta de Luan. Após péssima temporada em 2018, o Camisa 7 voltou a jogar um futebol que pelo menos é muito parecido com o que todo mundo espera dele. Marinho, a grande surpresa. Pouca gente apostava, mas o ponta-direita tem sido grande nome nas últimas partidas. Claro que eles estão embalados e nós não. Isso é nítido. Os clubes que conseguem vir da pré-Libertadores, eles vêm no embalo, até porque o jogo já é o próximo. Tem o desgaste também, que não vai ser bom pro lado deles, mas por outro lado eles têm empolgação e um momento bom. Tem que pensar jogo a jogo, né? O professor tá me dando a oportunidade, eu tenho que aproveitar. O grupo é muito bom, tem muitos jogadores de qualidade. Então acho que a cada jogo você tem que provar. A principal mudança no time fica no gol. Broi foi embora e Paulo Vitor é o novo camisa 1. E estar aqui no Grêmio para mim foi um grande sonho. Então eu poder desfrutar disso, podendo jogar uma Libertadores, podendo
estar em competições importantes. Eu acho que é o que todo jogador almeja, ainda mais vestindo a camisa de uma equipe como o Grêmio. Isso sem contar com o Everton. Convocado para a seleção, o cara tá mais motivado do que nunca. É uma sensação única, né? Como eu falei outras vezes, acho que por merecimento, a gente sempre busca isso, e o que você faz no seu clube conta muito, né? Comigo não foi diferente. No lado vermelho, Odair fez várias mudanças. Perdeu Leandro Damião e também Fabiano na lateral direita, mas aposta em Nico Lopes, que é o melhor jogador colorado neste começo de temporada. Nada que abale a confiança do treinador do Inter. Outro que pode fazer a diferença é Sobs. Afinal, com o perdão da redundância, ele sabe o que fazer na Libertadores. Então esperamos nós que sim, estejamos da melhor forma possível e possamos, acima de tudo, entender bem o que a Libertadores pede e o que pede cada jogo. Tudo começa nesta quarta-feira de cinzas, e a meta é terminar essa missão apenas no dia 23 de novembro, um sábado, em Santiago, no Chile, na primeira final única da história da Libertadores. Uma Libertadores diferente, né? Com essa final única, mas a dupla Grenal com o mesmo objetivo dos outros anos, buscar o título da competição. Mais cedo, o Internacional, 7h15 contra o Palestino. Vocês acham que é tranquilo, jogo fácil? Não sei se Libertadores tem jogo fácil. Com essa cara do Bruno Flores, vem dificuldade por aí. Espero que não seja reflexo do carnaval que tu tá falando. Não, mas eu não sei, eu acho assim, é um jogo mais tranquilo. Não é o mais fácil do grupo, mas é um dos mais tranquilos. Eu ia dizer que seria um jogo mais tranquilo caso o Odair não optasse por uma formação conservadora demais para atuar contra o Palestino do Chile. Tem todas essas questões, as variáveis. Eu ainda em 2019 não enxerguei o Inter, a gente já veio com discussões na semana passada, o modelo de jogo do Internacional para a estreia da Libertadores. Eu tenho dúvidas como o Internacional vai jogar. Tenho dúvidas se começa com o Nonato, o D'Alessandro, o Patrick, se vem Neilton na esquerda, se vem Nico Lopes na esquerda, se o Nico Lopes vai no meio. Tem várias variáveis, assim, com o perdão da redundância também, que o Internacional pode ter hoje. E dependendo delas, o Odair pode se complicar. Eu não sei dizer, assim, eu concordo contigo, só que eu não sei dizer, Guilherme, qual é o Inter que vai entrar em campo. Isso me preocupa, primeiro, como repórter, porque parece que eu não acompanho o dia a dia, então parece que eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas me preocupa como admirador do futebol e como um cara que trabalha diretamente com a dupla Grenal, que o Inter vai estrear na Libertadores e a gente tem dúvida. E a dúvida, ela parece simples, que é, não terá o Patrick ou não terá o Nonato? Quem vai começar o jogo? Mas ela não é tão simples assim. Ela é só Patrick e Nonato, ela é Nico na direita, ela é Nico na esquerda, vai jogar o D'Alessandro ou não vai jogar Zeca o Sobs na esquerda, Bruno na direita, tem várias variáveis. O Sérgio Luiz Guide pergunta assim, ó, qual a escalação do Inter para hoje? Olha, eu acho que será Marcelo Lomba. Só para tu, antes de tu começar, acho que 4 pessoas na bancada saem 4 escalações. Cada um acha uma maneira diferente. É isso que a gente está discutindo. A ideal ou a que o Odair coloca? O que o Inter vai botar em campo? Eu falo, né? Tinha um maravilhoso Mundo de Bob, que era um desenho, sim, fantástico, né? Mundo de Bob, muito legal. E agora tem o maravilhoso Mundo de Inter, né? Porque o Inter acha que vai vender 70 milhões em jogador no ano. E tem agora a definição do time, né? Porque ninguém sabe, só o Inter sabe. Então é Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e o Iago. Dourado e Edenilson, fechou. Ok. Porque ninguém duvida. Nonato ou Patrick? É o que o Odair vai mandar a campo ou o que a gente quer? O que o Odair vai mandar a campo, acho que é o Patrick. O que vai é o Patrick. Mas o ideal para o momento do Internacional, até pelo que o Nonato vem correspondendo, é o Gustavo Nonato. Eu usaria o Nonato também. E aí, o Potker e o Nico. Potker me parece incontestável, o Internacional, ninguém tira. E lá na frente... Pedro Lucas. Eu acordei hoje assim... Ou Rafael Sobs. Sabe quando tu acorda e alguma coisa te diz, alguém te liga assim... Foi escovar os dentes. Fui escovar meus dentes. Olhou no espelho. Olhei no espelho e pensei... eu botaria o Pedro Lucas. Então não vai jogar Então não vai jogar o Pedro Lucas. Eu não sei, eu não sinto confiança que o Pedro Lucas vai jogar. Eu acho que deveria.
mas eu não tenho confiança que ele vai jogar. É na questão de ser conservador demais. Eu acho que vai jogar o Eu acho que o Odair tá mostrando um medo de enfrentar um palestino. Primeiro, porque é uma equipe que para ele, Odair, é desconhecida. E para todo mundo no Internacional é desconhecida. Se viu o palestino contra o Tajeres. Foi ali que se viu. Porque eu duvido que alguém tenha acompanhado o palestino na primeira fase da Libertadores. Palestino Independente Independiente Medellín. Então, que em tese era o que deveria ter passado, né? Que era quem era para ter decidido com o São Paulo. Com o São Paulo. É. E não com o Tajeres. Então, tá se vendo um palestino a partir de agora, e aí o que eu vejo? O Odair com medo de um palestino que ele não conhece, mas que pelo que se viu contra o Tajeres, é inferior ao Internacional. Ah, mas o momento do Internacional não é bom, Luciano. E mesmo assim, eu ainda acredito que o palestino é inferior ao Inter. E aí o Odair vai ser conservador demais, vai adaptar o Internacional ao jogo do palestino, que ele falou na coletiva, né? Sim. Vamos ter que povoar o meio-campo, porque o palestino joga com muita gente naquela faixa de campo. Mas vale, não, né, Odair? Vale quanto esse jogo pro Odair? Esse é o problema. É assim, ó, 16 jogadores que não jogaram a Libertadores da América. Tá nesse grupo. Tá. O treinador. 55% do grupo. O treinador não conhece a Libertadores da América. O treinador é contestado pelo Campeonato Gaúcho que ele faz. O que vale esse que eu faço, jogo? o treinador não tem convicção dentro do clube. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que não perder. É a primeira coisa, é não perder. Mas parece aí, se tu pessimista, mas eu acho... mas aí se tu vai pra não perder... Pela grandeza do Internacional, pelo amor de Deus, e até o palestino, com os jogadores que tem no banco de reservas, que a gente tem da Alessandro, tem o Sobis, que pode ser titular, mas a grandeza, o peso desses jogadores... O Neilton, pra mim, que é titular no Internacional. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O Neilton é um dos melhores jogadores do Internacional na temporada. O Nico Lopes, as suas melhores atuações foi jogando centralizado no Internacional. Mas se é bom, não joga. Então tá explicado. Porque o que o Odair faz? Saca o Neilton e pega o Nico Lopes e bota pra esquerda. Por que joga o Nico? Por que joga o Moledo e o Cuesta? Porque são os melhores e porque não tem outros. É o que tem. Se tivesse outros, melhor. Eu não sei se não haveria debate sobre o Moledo, por exemplo. Eu não sei se não haveria. Sabe? Porque o Inter me deixa pensar isso aí. É o Inter que me dá essa possibilidade. Né? O Miro Veiga está nos assistindo direto de Laguna, Santa Catarina. Que inveja aí, Miro. Um grande abraço. O detalhe, baita carnaval. Um baita carnaval. É isso que eu não entendo. Sabe? Eu não consigo entender. Quem é o melhor meia do Inter hoje? O Nico? Hoje é o Nico Lopes. Então o que faz? Bota na esquerda. Sim, porque ele é o melhor meia, então bota na esquerda. Tira ele de centralizado. Quem é o melhor centroavante? É o Trellis ou é o Pedro Lucas? É o Pedro Lucas. Então bota o Sobis. Joga com o Sobis. É isso que eu não consigo conceber. E o discurso do Internacional, o discurso do Odair Helman foi: dei oportunidade para todos os jogadores, a gente fez testes visando a Libertadores da América. Mas se hoje perde sem um modelo de jogo, sem esses jogadores entrando bem, vai ser criticado. E outra coisa, é mais fácil tu colocar o Sobis para tentar vencer e correr um risco de não conseguir o resultado do que tu escalar o Pedro Lucas. Mas assim, até o escudo é maior, não, o escudo é mais grosso. A blindagem é mais poderosa. O Márcio Martins Fragas, ele acha que Palestino 1, Inter 2, hoje. E total, na fase de grupos, 11 pontos. Eu sou um cara bem crítico, assim. Eu sou um cara... E pouco otimista. Bem crítico e muito pouco otimista. Em relação a tudo. E é verdade, eu não tô mentindo. Mas... eu ainda consigo entender algumas coisas desse Internacional. E eu ainda... Alguma coisa está errada, então. Eu ia dizer, vamos estudar que ainda confia. Eu não sei se eu confio, mas eu consigo entender algumas coisas. Por exemplo, tá? Eu consigo ver alguma coerência, pelo menos, no discurso do Odair, pelo que se projeta do time. Explico. Ele disse que o Palestino é uma equipe que marca muito. O Inter é uma equipe que, nos seus melhores momentos, marca muito. Então, para o Odair é muito importante ganhar o meio de campo. Porque a sua equipe, quando apresentou os melhores resultados, era a equipe que ganhava o meio de campo.
ou que pelo menos brigava muito por ali e transitava e impedia o trânsito por ali. Então acho que essa formação de 3 volantes, talvez antes de ser uma formação conservadora, é uma formação que quer ganhar aquele setor do campo. Ao invés de impedir o avanço do adversário, ela quer brigar por igualdade naquele setor. Porque são ideias parecidas. Porque o Inter não tem condição hoje de ganhar no toque de bola no meio de campo. Ele não tem condição de encurralar o adversário e fazer o adversário se segurar lá atrás e pensar, vou numa escapada, eu vou em cima. Não tem. Não foi assim com o Caxias. Tá? Não foi assim com o Caxias. Quando jogou com um cara mais adiante que era o Nonato, que em tese é um jogador que vai trabalhar um pouco mais a bola, porque já jogou como armador. Então eu consigo ver pelo menos um ponto de coerência nisso. Eu não concordo, mas eu vejo coerência. Por exemplo, o Nico jogar aberto pelo lado esquerdo. Tá? Eu não concordo, mas eu consigo entender que ele não tem um outro cara que vai jogar por ali. Porque se ele jogar com... Tem o Neilton. Tá, pois é, mas aí quem é que tu vai tirar para colocar o Neilton? Patrick, Nonato. Mas aí tu perde o meio de campo, que é o que o Odair está preocupado. Eu concordo com vocês, mas eu vejo coerência no discurso do Odair. Se ele tirar o Patrick para botar um ponta e colocar o Nico no meio, ele perde o meio. Só que tu vai lembrar de uma coisa aqui no programa. Até pelas intermináveis vezes, incontáveis vezes que participasse já conosco aqui. Certa feita no programa, o Rogério não gosta muito dessa palavra, tá? Sim. Porque ele acha que nada é discussão, é debate. Eu concordo com ele, é debate. Nós tivemos uma pequena discussão de debate aqui, sobre teste e opção, tá? Eu achava que o Inter fazia testes e o Rogério acha que são opções que têm que ser testadas no treino e não no jogo. O Odair poderia ter feito tudo isso que tu está dizendo no jogo no Campeonato Gaúcho. 2 volantes, Neilton, Nico, Potker e Pedro Lucas. Quantas vezes ele fez? Poucas. Ou nenhuma. Quando ele quis fazer, ele manteve o tripé. Ele só tirou o Patrick e colocou o Nonato. Porque estava pressionado por resultado. Mas, com todo respeito ao Campeonato Gaúcho... No jogo treino, na sexta-feira, contra o São José, eles não fizeram esse teste? Ponto, fim, acabou. É isso aí. Ele não testa, ele tem medo de testar outras coisas. Odair, larga de medo das coisas, pelo amor de Deus. Não vai te sustentar numa coisa que não está dando certo. E outra, não é uma coisa que não está dando certo de ontem, da semana passada. Quando é que foi a última vez que o tripé do Inter deu certo? Em outubro do ano passado, em setembro do ano passado. Mas que é um desenho Faz tático. 15 meses que esse time está em campo, jogando desse jeito e não dá certo. E aí chegou quem? Chegou o Rodrigo Lindoso, que é um volante, chegou o Matheus Galdesani, que se machucou, que é um volante, se renovou com o Richelli, que é um volante, se subiu da base o Nonato, que é um outro volante. Eu não entendo, não dá pra mudar nada. Ontem eu tava vendo o jogo do Atlético Paranaense contra o Tolima. Eu gosto do Tomás Andrade, ele é um baixinho chato, tá? Um argentino baixinho chato. Aí, botei num grupo lá com outros amigos, pô, bom esse Tomás Andrade, né? Eu já gostava dele do Atlético Mineiro. Aí um amigo disse assim, foi oferecido pro Inter, sabia? E eu, pô, pois, sério? Não quis o Inter. Porque joga bola? Porque Pois não é, é volante? só pode ser. E tem coisas que eu não entendo. E aí o Inter vai estrear na Libertadores hoje contra o Palestino. Mas que é um desenho bom que a gente pode fazer do Internacional para manter o tripé de volantes, para daí não tirar esse resguardo dele. Não fugir do que ele gosta. Não fugir do que ele gosta. Dourado e hoje Nonato. Mas ele pode colocar Dourado e hoje Richelli. Que não pode jogar, mas tudo bem. Tá? Dourado e Lindoso. 2 volantes no meio campo. E aí ele escolhe quem ele quiser para botar do lado do Dourado. Mas hoje na Libertadores, Dourado e Nonato. Para priorizar um pouco a saída de bola com o Nonato, não com o Dourado. Que o Dourado não tem a saída de bola. Não tem. Isso aí a gente esquece. Abre o Edenilson pela direita para fazer a função do corredor e aí eu vou dar uma outra função para o Edenilson. E aí deu adeus pro Potker. Sim. Tá. Resguardar também a subida do Zeca, porque quando o Zeca sobe pela direita não fica ninguém para fazer a cobertura e aí
abre um buraco no lado direito defensivo do Internacional. Então tu joga O Edenilson faria o papel que o Ramiro fez no que Grêmio. o Ramiro fez no Grêmio. Pois Pro pessoal de casa entender. Eu entendo isso. Eu tudo. concordo. Mas é que, por que ele não fez? Mas aí é que eu não consigo entender. Porque se tu monta o Internacional com Dourado, Nonato, Edenilson, Nico Lopes e Neilton, tu tem um meio-campo povoado, Forte. forte. Se tu quiser marcação, tu tem marcação, porque tu recua o Edenilson, tu faz uma linha de 3 volantes com 2 jogadores centralizados, que é o Nico e o Neilton, e que sabem chegar na frente, e o Pedro Lucas lá no ataque. Eu não entendo. É que O Inter sem a bola fica fechado, tecnicamente. Teve muito tempo para isso e o Odair Só não que ele fez. nunca fez. O Sérgio Luiz Witt disse que o Odair não tem coerência, né? E é medroso para ele. Só que nessas questões, o Oder Hellmann tem no grupo hoje a solução para o Internacional. O Internacional é o vice-líder do Campeonato Gaúcho, 24 vitórias consecutivas. Daí, hoje perde e acabou tudo. Mas a última 4. vez... Tem que mostrar futebol, modelo de jogo. As vitórias do Internacional no Campeonato Gaúcho foram no último minuto, numa bola parada, não foi apresentando bom futebol. Quando o Inter jogou bem num 4-2-3-1, foi quando o Internacional perdeu. É meio paradoxo. Foi no jogo contra o Pelotas. Depois o Internacional jogou de novo contra o Juventude num 4-2-3-1. Jogou bem, acabou não ganhando, empatou 2-2. Mas são boas apresentações do Inter num sistema que, para mim, o Odair deveria ter testado mais, aproveitado mais o Campeonato Gaúcho, aproveitado os jogos treinos contra o Guarani de Venâncio, contra o São José, e não fez. Nessa questão, Mas eu não que entendo o Juventude medo. tem uma diferença em relação a isso. O Juventude tentou propor o jogo. Hoje o Palestino não vai propor nada. Vai, Acho que vai. vai. Esse é o negócio. É que tem duas coisas que me O estranham Inter hoje. achou um campo aberto contra o Juventude. Um time que alternou alguns momentos e foi claudicante no meio do jogo. Eu assim. volto a dizer, o melhor Então, jogo do Inter os na dois fase de volantes... grupos vai ser contra o River. É. Que é o que vai vir pra que ele cima não e vai que, ter que propor no jogo. que é o que vai ficar com a bola. O Inter vai jogar o Porque reativo do ano Internacional passado. hoje, porque o Internacional hoje, se tiver que propor o jogo, não vai. Pra começar aí. Não vai. Ele não Não consegue consegue. rodar a bola. Não sai. Com o tripé de volantes, com o tripé defensivo, o Internacional não consegue encurralar no último quarto do campo e ficar girando a bola até entrar a bola pro Pedro Lucas cabecear. Eu fico pensando, né, por que o Odair... O Márcio Martins Fraga pergunta se é conservadorismo ou prudência do Odair. Cara, eu acho que é uma mistura de tudo. É conservador, é prudente, tem medo, não inova. O Odair tentou inovar quando ele chegou no Inter. Sim. Oficialmente, assim, agora você é o treinador fixo do Internacional. Lá bom, no Odair? início do ano passado. Aí ele foi lá e inovou. Ele tentou botar um time que tocasse a bola, tinha 2 armadores, era um Camilo e D'Alessandro. Aí não deu certo. O que ele fez? Vamos mudar aqui, vamos botar um time conservador. Começou a dar certo, e ele deixou. É que Deixou, e agora ele acha que só isso dá certo. É que foi garantindo o emprego dele, né? O Odair sempre montou o Internacional para garantir o emprego dele. Vamos lembrar do E Grenal. tá né? garantindo. Tá garantindo. Agora, 3º lugar no Campeonato Brasileiro jogando assim. Só que eu 2º acho lugar que no Gauchão jogando assim. Se classifica para as oitavas da Libertadores, tá garantido o emprego dele até o final do ano. É. Só que É eu que acho que é- a régua do Inter esse ano ela É é muito maior. muito maior Muito do que a do maior. ano O passado. problema é que eu tô pensando, tá, agora, com a cabeça do Odair. Como que ele tá vendo esse jogo contra o Palestino? Tomara que ele esteja vendo com 3 pontos de vitória. Tá, mas a gente falou aqui, né? Uma batalha campal no meio de campo. Em alguns momentos o Palestino vai querer propor o jogo, porque os jogadores do Palestino já falaram sobre isso. E o Odair também falou sobre isso. É que o Palestino faz 3 pontos hoje, ele vai a 9. Sim. Eu não tenho dúvida. Sim. O Palestino vence hoje o Inter, se vencer. Eu torço que não, espero que não aconteça. Até acho que não vai acontecer. Mas se o Palestino vence hoje, vai a 9. Eu não tenho dúvida. O Palestino vai ganhar do todos Aliança em Lima, casa. os dois. Ah, vai ganhar do Vai Aliança ganhar os Lima. dois do Aliança Lima. Eu não tenho essa dificuldade para ver isso também. Para mim, o Palestino ganha os dois do Aliança Lima. Só que é o seguinte, pensando com a cabeça do Odair, tá? O Odair vai ver uma batalha campal ali no meio de campo, em que ele vai precisar de um contra-ataque, uma jogada aérea, talvez, Ele precisa de força física e e velocidade. velocidade, que é mais ou menos a base do que ele tem, tá? Aí,
ele vai enfrentar na segunda rodada o Aliança Lima em casa. Então, o que ele precisa primeiro? Vencer hoje. Para talvez fazer alguma coisa diferente contra o Aliança Lima. Sim, daí ele tem tranquilidade, porque se ele perder e vier jogar contra o Aliança Lima... O problema é, o que o Odair pode fazer de diferente? Eu tenho dificuldade de pensar isso, tá? Eu não concordo que o Inter tenha que jogar sempre com um time reativo, porque nem sempre vai ter que ser reativo dentro de uma Libertadores. Na verdade, não é que ele não tenha uma coisa diferente para fazer, é que ele não mostrou uma coisa diferente para fazer, né? Pois é, mas por exemplo assim, ele vai jogar com o time em outro esquema, tá? Ou com outras peças. Hoje não, duvido. Sim, não, eu tô supondo assim. Como foi a escalação do Internacional contra o Juventude? Porque o Juventude, eu lembro na entrevista coletiva que ele falou muito sobre o Juventude jogar com os 2 atacantes enfiados dentro da área, que dificultou um pouco o Internacional a jogar. Lá era Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado e Edenilson, eram 2 volantes só. Eram os 2 volantes. Porque essa questão da dificuldade dos 2 atacantes dentro da área afunilados, que ele falou que o Internacional sentiu... Esse foi o Caxias. O Caxias? É. Porque É que o Palestino joga com os 2 Porque na coletiva, depois do jogo contra o Caxias, ou na semana seguinte, enfim, ele falou que o Caxias jogava parecido com o Tajeres. Porque o Tajeres, na semana, estava fazendo seu jogo contra o São Paulo. Deus nos acuda contra o Caxias. E aí ele disse, o Caxias ofereceu ao Inter uma coisa que o Inter não tinha experimentado em 2018 no Campeonato Brasileiro. Uma equipe que não jogava com pontas, jogava só com os 2 atacantes enfiados. O primeiro atacante, o centroavante, e o segundo atacante também pelo meio. Que no caso era o Bruno Alves e o Juan, aquele centroavante magro que puxou o contra-ataque do gol do Caxias. O gol do Rafael Gava. E que isso era similar ao que o Tajeres tinha. Só que o Palestino também é similar ao Tajeres, porque também joga com os 2 atacantes enfiados. Então, assim, naquele jogo contra o Caxias, ele usou mais qualidade, né? Ele usou o Nonato. Por isso eu comecei a pensar, bom, talvez ele use o Nonato. Porque ele pensa o meio de campo de uma forma diferente. Mas só ganhou quando entrou o Patrick. Exato. Por quê? Porque ganhou o meio de campo. Contra o Caxias. No Inter e Juventude era uma linha de 3 com... Era 4-2-3-1, Potker, Nico, Neilton e o Trellis na frente. Nessa questão, o Palestino... Porque o Juventude é mais aberto. Porque o Juventude é mais aberto. Em relação ao que o Palestino vai propor inicialmente. O Palestino tem mais é fazer uma blitz no meio e ganhar a bola o mais rápido possível perto do gol. É trabalhar a bola lá na frente e se perder, recuperar ali mesmo. O Dourado e o Denilson vão ter muito trabalho na noite de hoje. Exato. Então, o que o Inter vai ter que fazer? Se o Inter vai sofrer uma pressão, entre aspas, e eu digo pressão, talvez uma marcação um pouquinho mais adiantada e um volume muito alto de marcação no meio, tem que recuperar ali. E se recuperar ali, não pode perder de novo. Porque tem que ter um espaço do campo do adversário para fazer o contra-ataque. Não é o Patrick esse cara. Que é tudo que o Inter quer. Mas aí o cara que o Inter quer é o cara que destrua a jogada. E não o cara que construa. Tá, mas não é nem porque esse cara vai estar... Mas esse cara vai estar perto do Patrick. Nico Lopes. Se o Patrick roubar e tocar no Nico... Mas o Patrick não sabe roubar. É o que o Inter vai precisar. Mas o Nico vai estar perto do Patrick, espetado pela esquerda. Mas aí não vai... Ele vai ficar com uma... Pensa comigo. Ao invés dele ter, no mínimo, uma faixa de uns 15, 20 metros para jogar, que é uma faixa central de campo, e que aí ele pode cair pelo lado direito, cair pelo lado esquerdo, ele vai ter uma faixa de 10 metros para jogar, onde ele só tem uma opção, que é cortar para dentro. É que eu não vejo essa característica que o Bruno... Eu entendo o que tu quer dizer, mas eu não vejo essa característica no Patrick. O Patrick não é um roubador. Eu também não vejo, mas ele é o cara que vai trombar ali. Mas o roubador só isso. Mas o roubador é o Nonato. Confiança do Odair Helma. Eu também acho. Se recuperou fazendo gol ali. Mas aquele gol emblemático aí é o que eu tô te dizendo. É o que eu tô te dizendo. Pra mim isso é a cabeça do Odair, não é? Só que daí é 2 erros. É um estilo que pode dar certo com uma escalação equivocada. É 2 erros, porque tu escolhe o estilo, mas não entende ele. Sim, mas não faz sentido pra mim. O Guilherme Souza, que ele é de Canoas, manda pra gente o mesmo time que o Sérgio Luiz Ritt mandou anteriormente e que o Luciano propôs também, que é um time com Dourado e Nonato, Edenilson, Nico e Neilton, com Pedro Lucas na frente. A única mudança aqui em relação ao time do Sérgio Luiz Ritt, e que também não é a mudança que o Luciano fez, ele tirou o Iago e colocou o Wendel, para dar um pouco mais de força defensiva. Tá, ok.
Aí, Válido. tudo bem, vale. E o Internacional que tem o problema nas duas laterais de tomar muito bola nas costas. Então essa questão do Edenilson jogando mais é a questão da cobertura. Reforça a cobertura. Reforça. Olha, então mandem o vídeo aqui do programa pro Odair e tomara a Deus que ele escale o time do Internacional. Vou convidar o Oderhelm aqui na Watch Party Chama pelo ele, né? Facebook aqui. Vai Sabe ganhar. que o Odair, sabe que o Odair é um cara que tem Facebook. Tem. Já Sim. assistiu Virando o Jogo algumas vezes. Já me mandou mensagem dizendo que estava assistindo o programa. Claro, não sei se hoje ele tá, né? Até pela concentração do jogo, ele disse que está dormindo muito pouco. Então eu acredito nisso. Pouca movimentação. Eu não acredito em grandes movimentações no Inter para hoje de noite, de time. Acredito em pouquíssimas movimentações. Agora tem um lugar que vai estar com certeza muito movimentado, que são as praias e as areias de Torres, com a etapa do final do Circuito Verão Sesc de Esportes. É uma grande final, com certeza que merece um grande show. Alexandre Pires com o baile do Nego Velho e os hits que marcaram os anos 90. Dia 16 de março, anota aí na sua agenda, a partir das 8h30 da noite, na Praia dos Moles. A entrada, ela é franca. Realização, Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Vamos ao recado do Zafari, porque agora sim é ano novo, então vamos começar bem. Comece bem também com o Zafari. Pra gente fechar o Inter e partir pro Grêmio. O jogo do Grêmio hoje também 9h30. Palpite pro jogo do Internacional? Bah, eu sou pessimista igual o Bruno. 1x1. 1x1 pra mim. Aquele jogo feio, 0x0. 0x0. Bruno, algum palpite? 1x0 Inter num jogo muito truncado. Ô, Gol, bola aérea, E você? algo do tipo. 3x0 Inter. Ao natural. Deixa eu só te falar uma coisa que fugiu. Me Ao preocupa natural. muito tendo o Pedro Lucas. Que o Pedro Lucas hoje ele vai se mostrar pro Brasil, vamos dizer assim, porque ele tava jogando só Campeonato Gaúcho. Pro mundo agora. Pro mundo. E ele jogando muito isolado na frente preocupa, porque ele vai ser queimado hoje. Ele vai viver... Muitos torcedores vai do morrer de Internacional que não tem o Premier, que não acompanham o Campeonato Gaúcho, que ainda não viram o Pedro Lucas jogar, vão até às vezes achar ele um pouco um péssimo jogador por estar muito isolado. Ele vai viver aquilo que eu autodenominei. Mal de André. Vai morrer de fome. Mal de André, vai morrer de fome. Se a bola não chegar, é o mal de André. Não vai render. Não vai render. O Viseu viveu o mal de André Ele não tá chegando, no, né? no último jogo do Grêmio. Sim. No jogo que o Grêmio venceu só por 2x0 contra o Veranópolis, viveu o mal de André. Viseu viveu o mal de André. A bola não chega, corre pra tudo que é lado, mal toca na bola, aí vamos dizer, mas o Jael conseguia viver no mal de André. É outro estilo, brigador, Jael tromba, né? trombador, não é um centroavante Não é técnico. de técnica, é um cara mais trombador, mais brigador. Eu entendo, é o mal de André. Olha só, o Esteban Lebed, o sogro do Rogério, está nos acompanhando, diz que o Rogério está folgado, né? Ele está curtindo, né, o descanso. É justo, deixa o tiozinho curtir lá, não tem problema. O tiozinho. Grande Rogério Amaral, meu bruxo, né? Rogério Amaral, meu ídolo maior. Tem o Grêmio hoje também. Acho que aí, olha, acho que não é mais fácil do que o jogo do Palestino. É É diferente. mais, a gente conhece mais o que o Grêmio pode dar. E isso aí muda muito, né? E aí, só que eu tava tranquilo, porque todas as informações davam conta que jogaria o Rômulo. Rômulo no lugar do Michel. Agora há quem acredite que o Renato não vai fazer isso. Que ele vai colocar o Montoya a jogar. No lugar do Michel. Do Michel. Ou então que ele colocaria o Rômulo ao natural, mas tiraria o Marinho para colocar o Montoya. E aí o Marinho esperaria para o Montoya na estreia da Libertadores da América. Entendo o Renato Se fizer. se fizer. E entendo se não fizer. Entendo o Renato se não fizer. Entendo o Renato se ele optar pelo Montoya jogando na vaga do Michel. Não vou botar o Romo. Ah, Montoya- essa eu não entendo. Essa Montoya eu jogando na não vaga do entendo. Michel. Ele quer marcação, mas ele também quer a saída de bola. E aí tanto o Maicon quanto o Montoya tem essa condição de fazer. Isso aqui ele perde um pouquinho a altura.
Perde um pouco de meio campo. Perde um pouco de bola aérea e perde um pouco também de marcação, querendo ou não. Porque o Rômulo é muito mais marcador do que o Montoya. Entendo se ele usar o Rômulo e o Montoya pelo lado... Aumenta a altura e ganha marcação. E aí ele joga no mesmo esquema que ele tinha quando o Ramiro era jogador do Grêmio. Mas é que ele não tem nenhum teste com o Montoya ali. Não tem. Titular, no caso, né? Entendo se ele jogar com o Rômulo e o Marinho, porque é o que ele mais vem utilizando durante o Campeonato Gaúcho, que é Marinho pelo lado, Rômulo na vaga do Michel, e aí troca 6 por meia dúzia. Eu acho que troca 8 por meia dúzia. Não. Ganha na estatura, ganha na marcação, ganha na saída de bola, porque o Rômulo, além de ser um bom primeiro volante, também tem uma saída de bola qualificada. Tem um passe bom. Eu prefiro o Rômulo ao Michel. Não, claro, jamais, né, Mas imaginaria uma lesão. Diogo, nessa questão, tu acha que também não pode entrar o Matheus Henrique? Para ser mais ou menos aquela lembrança que o torcedor... Eu acredito, Arthur e Maicon. Claro, não vamos colocar o Matheus Henrique mas com aí o ele Arthur. perde muito em altura, né? Perde, mas é aquela coisa de propor o jogo, ter a posse de bola, sabe? O Matheus Henrique não tem altura, mas se o Grêmio tiver os dois tocando a bola, girando a bola, o Grêmio tem que se preocupar muito. É só como contra-ataque. O Sérgio Lesnick disse que o Grêmio é o time na Libertadores a ser batido e que isso incentiva os adversários. Eu estava conversando com um setorista do Cruzeiro ontem de noite. E... Podia estar namorando essas coisas e estava com a gente. Me ligou o Adroaldo, nosso parceiro lá da 98 FM. Imagina o cara de noite, 8h30 da noite, terça-feira de carnaval, ligou pro Luciano Coimbra. Começava a bater um papo, trocar uma ideia, e ele disse que lá em BH, o papo que rola é que o Grêmio é a equipe brasileira mais forte dentro da Libertadores. Pelo Renato, pelo conjunto e pelo que vem jogando. E pelo que ainda pode agregar com o Tardelli. E tem muito dessa questão, a sequência dos jogadores, do comando do Renato Portaluppi, a quarta Libertadores consecutiva, a terceira Libertadores consecutiva, de muitos jogadores que estão. Jeromel Kahneman mudou o goleiro, mas agora vem o Leonardo Gomes, que na figura ideal teria o Léo Moura. O meio de campo com o Maicon, eles já se conhecem. Eles seguem a mesma música, eles sabem onde vão estar os jogadores ali que estão no time titular do Grêmio hoje, que se tu buscar um time titular de 2015... Ainda estão ali. Ainda estão ali. São 4 anos. 15, 16, 17, 18. Vai para uma 5ª temporada jogando junto. O Márcio Martins Fraga disse que para ele hoje Grêmio e Rosário 1-1. Chave chata, mas o Grêmio passa. Para mim, Grêmio 2-0, Rômulo e Marinho jogando ao natural na equipe. Porque eu não vejo o Renato inventando, né, especialmente numa estreia de Libertadores. Não é a cara do Renato inventar. Ele é bem simplista, assim, e ser simplista não é uma coisa ruim, né? Não é ruim. Ele simplifica o óbvio. Ele simplifica, ele faz o óbvio, que muitas vezes não se faz. Especialmente em termos de mexer mais de uma posição, tá? E o Rômulo, ele veio justamente para ser esse substituto do Michel, que o Grêmio não tinha mais, né? Especialmente depois da saída do Jailson. Não tinha esse cara para fazer uma sombra para o Michel. Tanto é que o Michel, quando volta de lesão, joga num sábado, viaja num domingo, no dia seguinte, e vai para uma Libertadores e faz um gol contra o River. E aí, então precisa daquela figura. Então eu acho que nesse ponto, o Renato não vai abrir mão de deixar o Rômulo como substituto natural do Michel. O Léo Gomes marca mais do que o Léo Moura. Então acho que por isso não tem tanta necessidade assim dele sacar o Marinho, que não estou dizendo que vai, mas se ele entra de novo naquela fase ruim, sabe-se lá quando sai de novo. Então assim, o Renato tem que aproveitar a fase boa do Marinho. Aproveitar a estrela. Aproveitar a fase boa do Marinho. Tá jogando bem, tá jogando agora. Então assim, não tem por que tirar o Marinho, a não ser por uma questão do Renato achar que precisa marcar mais contra o Rosário Central. Ou de que o Rosário não vai se retrancar ou jogar um pouco mais defensivamente, vendo ali o Grêmio do jeito que tá. Não existe isso no futebol, que é a justiça, né? O futebol não é um esporte de justiça, é um esporte de bola. A justiça diz que o titular é o Marinho. Ele tá jogando bem, ele tá fazendo gol, ele tá ajudando, ele contribui na marcação, ele ocupa espaço. Tá dando assistência. Tá dando assistência.
A justiça mostra Marinho titular do Grêmio. Fora isso, né, não existe invenção. nada. Fora isso é invenção. Agora, eu concordei aqui com o Márcio Martins Fraga, dizendo que o Grêmio... com o Sérgio Luiz Ritt, quando ele disse que o Grêmio é o time a ser batido na Libertadores. Eu concordo. Só que isso é um fator que pode ser interpretado de uma maneira positiva. Hoje o Grêmio encara um time tradicional da Argentina, um time pressionado, sem treinador, tem um treinador novo, né? Que não ganhou nenhuma partida no ano, que não tem vice de futebol, que a torcida quis o time titular hoje e o clube aceitou, então o clube acatou o pedido da torcida. Um time que não tem 3 titulares, que estão fora do jogo, suspensos para a partida ou machucados para o jogo, e que precisa do primeiro até o último minuto atacar o Grêmio para ganhar. Eu só vejo fatores positivos. O Grêmio, invicto na temporada, um dos melhores ataques do Brasil, uma das melhores defesas do Brasil, com todos os jogadores cacetinha pra cima, vamos dizer assim, jogando FIFA, tá tranquilo. Não, e o detalhe é o seguinte, mas tem o ponto que é o futebol. E aí é aquela coisa que não é jogo de justiça, é jogo de futebol. O Renato disse, quem muito perde, uma hora tem que ganhar. Tá mais perto, né? Tá mais perto. Quem perde muito, tá muito mais perto de vencer do que de perder pro de novo. Rosário, uma vitória hoje muda o ano deles. Muda o ano. Toda a trajetória, muda a Libertadores Só deles. tem uma maneira de o Rosário salvar o ano. Vencendo a Libertadores. Então, essa é a pressão contrária que o Grêmio tem na noite de hoje. Mas será que o Grêmio é o adversário que o Rosário precisa vencer nesse grupo? É. Será? Por causa da força. A motivação também. Mas talvez seja compreensível. É a mesma coisa que a gente pensar assim, o Inter é obrigado a vencer o River na sua chave? Não. Depende. Um empate, uma derrota, o Inter Eu não passa. sei se o Inter é obrigado a vencer. Se perde e eu não sei se o hoje é obrigado. Não, na leitura depende, na porque leitura vai jogar com os outros 2 piores em tese fora também. Eu não sei se o Rosário tem uma obrigação. Se perder obrigação. hoje pro Palestino, é obrigado a ganhar do River Plate, o Internacional. Mas é aceitável que o... Mas assim, ó, aí a diferença é das rodadas, entendeu? Não, mas é aceitável se ganhar do Palestino. Não, a diferença são as rodadas, assim, ó. Porque se o Bruno, se tu deixar 6 pontos pra fora em 2 de 6 jogos, tá eliminado. Mas o Rosário pode perder pro Grêmio, é natural. O Rosário tem que lutar contra a Universidade Católica e o Libertad. Tudo bem, mas tu disse ali, o Inter é obrigado a vencer o River? Depende. Mas aí... O Inter é o Rosário do grupo. Exato. Por Se o Inter perder ele não tem a pro River, tu obrigação entende. de perder pro River. Só que o Inter perdendo pro River, ele tem a obrigação de ganhar do Palestino hoje. Ah, sim. Só que ele só vai saber se ele pode perder pro River Plate depois da partida. Mas aí é uma condição da tabela. Eu tô colocando assim... Eu entendi o Bruno. As posições do grupo, eu não entendo. as Só que, por exemplo, assim, determinações dos jogos. Todas aquelas características que eu citei do Rosário Central obrigam o Rosário a vencer o Grêmio hoje. Porque assim, ó, empata com o Grêmio hoje, tá? Dá uma moralzinha? Dá uma moralzinha. Só que na próxima rodada tu vai encarar a Católica, se tu perder tu tá ferrado. Mas E pro Grêmio o empate também não é ruim. Não, pro Grêmio Fora não. de casa, contra o Rosário, uma equipe... Eu às vezes acho que a equipe em crise se tu é traz mais dificuldade. Se tu é o mais forte, que é o caso do Grêmio, no grupo, tu tem que patrolar. Mas se o grupo te permite. Por isso o que eu grupo entendo do Grêmio a não questão do permite patrola em ninguém. Não, mas por isso que eu entendo a questão do Bruno, que o Rosário Central hoje não é, entre aspas, obrigado a ganhar do Grêmio. Sim, mas tu acha que o Rosário Central vai ganhar do Não, Libertad fora de casa? Não, é que o Rosário É Central mais tem fácil que do que do torcer. Grêmio, até em casa. É que o Rosário É uma Central tem teoria, que torcer né? que o Grêmio ganhe dos outros. O Rosário Central tem que torcer que o Grêmio faça. Então não pode perder. Nesses grupos é mais fácil que o Grêmio dispare, e os outros todos briguem pela segunda posição. Mas, gente, nós estamos pensando que o grupo do Grêmio tem Zamora, como teve no ano passado, ou aquele outro time que eu nem lembro. Monagas. Eles vão brigar entre si. Não, é que a briga do entre si do grupo desse ano não é Zamora contra Guarani do Paraguai. Não, é Libertad contra o Rosário Central. Mas, por exemplo, Libertad contra a Católica. Claro, ontem foi 4-1. A Católica já está obrigada de ganhar na próxima rodada Rosário. e não quer nem saber. Do Rosário.
que ainda vai jogar com o Grêmio hoje. Tu já pensou o Rosário perdendo pro Grêmio hoje, a crise que não se instaura? Já tá, né? Já tá. Pro Grêmio, mas Eu vai vou piorar. dizer pro Rosário, Claro, Mas o Rosário perdendo hoje, parece que a perdendo gente na tá semana torcendo que pro vem. Rosário, não é isso. Mas é que a força que o Rosário vai ter que dar hoje... Não, é 200%. Porque assim, ó, Hoje é o próximo 200. jogo do Rosário é fora, tá? Contra a Católica. Tá bom? Tá. Vence o Grêmio hoje, se arranca o empate da Católica na próxima rodada, tá garantido. Tá Tá classificado. vivo, né? Tá classificado. Tá praticamente classificado. Porque se fizer 3 pontos hoje, mais um contra a Católica, fez 4. Ele deixou 1 pro Grêmio e o Grêmio vai ter que vencer o Libertad, que já tem 3. Que já tem 3. O Libertad já tem 3 pontos. Sim, o Libertad hoje é líder do grupo. Com Não tem. com um saldo bom. O grupo do Grêmio é encrespado. Ah, isso eu não tenho dúvida. Não é, De quem? não é 6 pontos contra o Zamora de novo. E o Grêmio nem fez 6 Não, pontos contra o Zamora. não né? fez. Tem mais isso. O Grêmio não entra na Libertadores, nesse grupo, garantindo 6 pontos contra nenhuma das equipes. Mesmo sendo um dos melhores times do Mesmo Brasil. sendo. É 3-3-3. Os 3 jogos em casa. Eu acho assim, caso o Grêmio vai ganhar dos 3. Eu acho. Eu também. Tá? Aí a diferença vai ser o que vai fazer fora de casa. E aí o que fizer fora de casa é o que vai colocar o Grêmio ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro dos melhores. O Flamengo já tem 3. Fora de casa. Jogando Na na altitude, altitude, né? Esse é o problema. O Grêmio tem um grupo que não tem o San José da Bolívia. Não tem Huracan. Exato. É que, assim, ó, tu pegar um argentino como Eu o Huracan, entendo tudo isso, bem, mas eu tu entendo pegar isso. um Rosário em crise... É preferível pegar o Huracan bem do que o O Rosário. que é caindo. melhor, um Rosário em crise ou o Palestino de salto alto? Porra, um Palestino de salto alto, né? O Palestino não sabe andar de salto. E vem faceiro, né? Vem faceiro pela classificação. Não, ainda mais quer pela classificar- reversão dos quer resultados. classificar, né? reversão dos quer ganhar. resultados. Pela reversão dos resultados. Não, não é nem um pouco simples. não Mas é aí nem um pouco depende. simples. Aí eu vou pro outro lado. Quem é tu pegando o Palestino de salto ou o Rosário em crise? O Inter que vai pegar o Palestino de salto é o Inter bicampeão da Libertadores. Esse time? Não, é o Inter bicampeão da Mas Libertadores. aí eu vejo a diferença. Mas aí é outro cartaz. Aí eu vejo a diferença. Não, é que assim, o Grêmio tricampeão da América e o Grêmio que joga são quase a mesma coisa. Tá, mas o Grêmio Mas vai esse aí propor o assusta o jogo. Rosário Aí sim, Central. aí Esse aí sim. assusta o Rosário. Só que, Diogo, a Aí gente sim. tem que Então, lembrar de uma Vocês coisa. querem me dizer que o Internacional bicampeão da Libertadores não assusta o Palestino? O Patrick hoje não é bicampeão não. da Libertadores. Hoje não Mas o assusta. O Inter é. Patrick não assusta E o Palestino. Sobis é. O Patrick. Mas aí o Sobis, sim. mas ele só fica aí no banco. talvez. Ou não. O time não é. É esse o detalhe. time e a mecânica de jogo é diferente. Sabe quem assusta o adversário? A equipe que propõe o jogo. E o Internacional Aí sim. não propõe o jogo, então não assusta. Concordo contigo. O Grêmio assusta porque propõe. Porque tem ataque, tem saldo positivo. O Internacional não tá propondo, não tá fazendo gol. Depende. Quer ver O uma Caco coisa? Garcia Não, disse que o o que Grêmio precisa de um assusta volante. é efetividade. O Caco Garcia disse que o Grêmio Que precisa de um assusta é volante, efetividade. um volante marcador para Libertadores, estilo Felipe Melo. E mais um zagueiro que possa ser titular caso o Kahneman e o Jeromel seja fora. Felipe Melo, aí eu vou discordar, porque aí é tu jogar com um a menos, jogo Acho que é o sim, estilo, jogo não, né? estilo Estilo, brigador. pancada. Estilo pegador. É, Um Lúcio Eu não sei se Gonzalez. precisa. Eu vou que ser ser- sincero. tem que ser simples. Eu não sei se precisa ser estilo Felipe Melo. Eu acho que jogue fechando o setor e que jogue marcando bem e desarmando, não precisa ser estilo Felipe O Melo. Renato já tinha que ter subido o Vitor Bob Sim pra ele pegar cancha esse ano pra ano que vem ser o volante. Mas tá do bem na Grêmio. base, o Bob, sim? Tava lesionado no final do ano passado. Ah, mas é que tem que Esse ver. ano, sinceramente. Tem que ver se ele é o empresário dele. Tem que vai ver se ter ele, não, discordar. tem que ver se ele atua nível Não, TT mas, ou nível Vico. Se é nível TT, tá no grupo principal. É, tá fora. Se é nível Vico, tá no grupo E principal. o Vico, será que joga essa Libertadores? Meu Deus. Se jogar, coitado do Grêmio. Barbaridade. Não é simples, né? É diferente do Banrisul, que tem um aplicativo que vai simplificar a sua vida. O Banrisul Digital é um aplicativo completo e vai simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e a gente fecha falando dos brasileiros que já estrearam e daqueles que vão estrear na Libertadores da América.
Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. Guilherme Paz fez uma ótima lembrança hoje também, além dos brasileiros que estreiam na Libertadores, ontem já estrearam 2, tem o Ipiranga de Erechim contra o Fluminense. Não é uma novidade esse encontro, né? Não é uma novidade. 1-1 primeiro jogo e 2-0 em Volta Redonda, o Fluminense venceu o segundo. O 1-1 foi aqui, né? O gol aquele no finzinho ainda do Ipiranga. Dando uma esperança. Dando a esperança, daí teve o jogo lá em Volta Redonda, 2-0, classificação do Fluminense. Nós aqui do futebol gaúcho, né, que acho que todo mundo torceu muito pelo Avenida contra o Corinthians. Pena hoje que, claro, e pelo horário dos jogos. Pena pro Ipiranga. Porque se fosse apenas o jogo do Ipiranga contra o Fluminense, se o jogo do Ipiranga fosse amanhã, todos os torcedores de Grêmio, de Inter, apoiariam o time. Ainda mais que é um jogo transmitido em rede nacional. Boa sorte pro Ipiranga, né? Assim como a gente desejou também pro Avenida na Copa do Brasil. Lembrando que o Juventude já garantiu uma fase a mais, já está na terceira fase, eliminou a equipe do América Mineiro. Para quem não nos acompanhou nos últimos dias também, acho que só para não deixar passar do Grêmio, chegou hoje em Porto Alegre o Rafael Galhardo, novo lateral direito do Grêmio, chegou por volta das 9h40 da manhã, se disse bastante motivado. O Grêmio trouxe por empréstimo da equipe do Vasco e vai pagar uma parte aí do salário do jogador e passe fixado para o final de 2019, caso queira manter. E a lista da 27 Libertadores? anos, né? Agora ficou só para as oitavas o Galhardo, né? O Gauchão ainda pode, mas para as oitavas apenas se o Grêmio passar desse grupo, que é o grupo H da Libertadores da América. Daí entra o Galhardo e sai o Vico. Acho que sim, acho que daí sim. Tem algum... Sem a corneta no Vico, mas é que é o mais provável. Entre o Galhardo, sai o Lincoln e segue o Vico. Não duvido. Não duvido. Eu ia dizer justamente isso. Eu não duvido. O Lincoln ainda é capaz de sair. Bom, ontem 2 brasileiros estrearam na Libertadores da América. O Flamengo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Eu vi o primeiro contra o San José. Sofreu, né? Passou trabalho. Acho que é normal. Altitude? Muita altitude. 3.000, quase 4.000. 13.700. Tá louco. Eu vou te dizer, eu nunca fui pra altitude, tá? Não conheço altitude, né? Mas deve ser horrível. É horrível. Agora, eu nunca fiz atividade física na altitude, mas só de subir lá a montanha, meu amigo... Agora eu vou te dizer, tem jogador que não sente, né? Porque o Bruno Henrique, aquele do Flamengo, olha, rapaz, correu o jogo inteiro, foi pra cima. O Gabigol aos 80 minutos, acho, só no atalho. Da etapa final, atravessou o campo sozinho com a bola, acho que faltou ar ali na finalização, que era pra matar o jogo, faltando 10 minutos. Ele, o goleiro, o campo inteiro. Nosso amigo aqui, ó, mandou o recado. Que aí dificulta até o raciocínio, a falta de oxigenação. Eu vou dizer, Diogo, eu assisti uma parte do primeiro tempo, mas eu consegui ouvir todo o jogo com os colegas lá do Rio de Janeiro. E o pessoal não concorda contigo em relação ao Bruno Henrique. Não? Não, o pessoal achou que o Bruno Henrique estava muito sonolento durante o jogo. Olha Imagina só. ele acordado, Ele então. estava sonolento até o momento em que ele fez o lançamento pro Gabigol. Que ele correu do lado Porque de baixo, do lado tem um esquerdo. momento do jogo que ele caiu ainda, né? Sim. E até se achou que ele pudesse estar sentindo o ar rarefeito e fosse sair. Porque o Arrascaeta já tinha saído do jogo. Cansadinho. Tanto é que o Flamengo adotou uma prática, eu não vou dizer se é a mais correta ou não, uma estratégia, como já diria o filme, de não deixar que aqueles jogadores que eventualmente saíssem com falta de ar utilizassem o balão de oxigênio à vista dos outros. Ou seja, que quem estivesse no campo não conseguisse enxergar o cara no banco de reservas desesperado com oxigênio. Psicológico puro. Por conta do psicológico, exato. Então, assim, o Arrascaeta saiu, houve o relato de que ele estava usando o balão de oxigênio, mas não foi muito visível para quem estava no campo. Não fez jogadores. que nem o Inter, lembra? Mas o Anderson. Exatamente, para evitar isso. Só uma correção, o Mauro Pedroso manda pra gente aqui, ó, que o Fluminense e Ipiranga foi 1-1 lá e depois 2-0 aqui.
Então é uma ótima Desculpa lembrança. meu erro. Grande Mauro Pedroso participando com a gente aqui também. E até se achou que o Bruno Henrique estivesse com esse problema de falta de ar. Os colegas do Rio entenderam que ele não teve essa atuação tão destacada. Pra mim, o melhor em campo. Mas assim, pra mim, o que me deixou... E eu juro que eu fiquei feliz com isso. Diego Alves. Porque voltou assim, a jogar bem, né? Se pagou, né? ele foi um cara muito importante na Europa. O cara pegou pênalti do Cristiano Ronaldo, do Messi. E aí ele veio pro Brasil para disputar uma Copa do Mundo. E Em não determinado momento ele foi preterido pelo cara que assumiu a vaga dele no Valência. E ele não tinha um desempenho e ele estava sendo reserva do César. Nossa. Que pra mim é um goleiro ok. Não é um goleiro para ser titular em detrimento do Diego Alves. Que pra mim é um grande goleiro. Uma hora o E Diego Alves tinha que jogar, né? ele fez a atuação que todo mundo esperava. Porque se ele faz isso contra o Bangu, todo mundo pensa, ok, é o Bangu. Mas ele fez isso num jogo em que o Flamengo não foi tão bem assim. Ele garantiu a vitória. Em que o Rodrigo Caio e o Léo Duarte também foram bem. Ele garantiu a vitória. Foi depois do Bruno Henrique, com certeza o melhor jogador em campo. O Atlético Paranaense perdeu para o Tolima por 1-0 e hoje tem o Palmeiras estreando na Libertadores, o Atlético Mineiro também jogando, o Cruzeiro é na Diga, Guilherme, pra gente fechar. Segundos finais, só pra ser aquela corneta, pra ser a CBF nos ouvir. O Vadão tá com 7 derrotas consecutivas com a seleção de futebol feminino. Alô, CBF! Tem Copa do Mundo em agosto, hein? E ontem escalou a seleção brasileira com uma atacante de lateral. Faz 7 anos que ela não atua nessa função. Só isso, tá certo? Tranquilo. Mas eu vi isso aqui também. Vem aí o Virou Moda aqui na RDC TV. Obrigado a todos pelo programa de hoje. Amanhã a gente volta para falar sobre a estreia da dupla aqui na Libertadores da América. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.